Bom, vamos lá. Eu queria continuar falando a respeito desse livro aqui, Equipes Brilhantes, do Daniel Coyle. Já falei a respeito da primeira parte dele, né? Que é com relação a você construir segurança dentro de uma equipe e a importância desse assunto para qualquer equipe funcional que nós estejamos tentando construir, seja no nosso ambiente de trabalho, seja na nossa vida de um modo geral. É impossível a gente trabalhar de uma forma sozinha, né? Então, ter uma equipe que colabore conosco é muito importante. E indo para o segundo ponto desse livro, o autor fala a respeito de compartilhar vulnerabilidades. E para ele iniciar esse assunto, ele compartilha o caso do voo 232 da United, um voo que sofreu um acidente bastante grave nos Estados Unidos. E o fato de o capitão do voo ter demonstrado suas vulnerabilidades e ter aceitado a, a ajuda não só do seu copiloto, mas de um outro cara que estava dentro do avião, que era um experiente instrutor de pilotagem também, que acabou ajudando eles ali na descida do voo, fez com que esse acidente fosse menos pior do que ele tinha potencial para ser. Inclusive, esse mesmo acidente ele foi reproduzido por pilotos diversas vezes e nenhum desses pilotos conseguiu salvar todas as pessoas. No fim, todas elas morriam. Então, esse fato de que apenas cento e poucas pessoas morreram, infelizmente, mas de um voo que tinha quase 300 pessoas, é um fato único. E o autor do livro deve isso a esse capitão, né, a esse piloto, que foi muito feliz em conseguir demonstrar suas vulnerabilidades em um momento de grande tensão, de grande demanda psicológica dele. E aí ele traz uma reflexão bastante interessante, né? Ele fala que normalmente a função de um capitão numa emergência ele está no comando, transmitir capacidade, transmitir tranquilidade, mas quando você ouve os recordes, né, da caixa preta do avião, esse capitão, o Heinz, ele comunicava uma verdade completamente diferente. Ele continuava dizendo para a sua tripulação, para aquelas pessoas que estavam ali na cabine com ele dizia ao seu capitão: não tem ideia do que está acontecendo, nem de como resolver esse problema. Você pode me ajudar? Né? Isso parece um pouco contraintuitivo, né? Quando a gente olha para a figura de um líder de uma equipe, onde ele sempre precisa se demonstrar sendo a pessoa que tem todas as respostas, a pessoa que está no comando, a pessoa que sabe exatamente o que está fazendo, a pessoa sobre a qual todos da equipe podem depositar as suas expectativas, né? Mas a grande verdade é que esse tipo de líder ele vai ser uma pessoa muito centralizadora. E como a gente tem falado aqui, né, já desde o primeiro vídeo, a centralidade de todas as coisas em uma única pessoa, para uma equipe, é extremamente maléfico. A equipe só funciona bem se todas as pessoas que estão trabalhando nessa equipe colaborarem com as suas habilidades e se sentirem confortáveis, participantes da equipe, para conseguir fazer as coisas se movimentarem adiante. Então, como eu dizia, pode parecer contraintuitivo o líder e as pessoas da equipe, não só o líder, mas principalmente ele, né? Mas também as pessoas da equipe, compartilharem essas vulnerabilidades. Como que um líder que está ali à frente de todos vai demonstrar que ele não sabe fazer alguma coisa, que ele não tem alguma habilidade requerida para aquele trabalho, né? Mas existe uma frase interessante que diz que se você precisa afirmar a sua liderança, você já não é o líder. O verdadeiro líder ele é reconhecido como sendo um líder. E isso nós vemos muito nas empresas, né? Pessoas que se afirmam, eu sou o líder, eu mando aqui, eu dou as cartas, eu dou as regras, mas as pessoas que trabalham com esse tipo de líder muitas vezes não o reconhecem como tal e acabam até fazendo chacota dele por trás, nas costas, acabam não fazendo o trabalho como deveriam por achar que o líder não aponta o caminho da forma correta e, enfim, outros muitos motivos que eu poderia listar aqui.
E tem até um meme engraçado, né? Daquela série Invencível, que o Mark pergunta pro Omni-Man, quando é que as pessoas vão gostar de mim, né? E aí o Omni-Man fala assim, essa é a melhor parte, elas não vão. E aí você pode trazer isso para o nosso exemplo aqui, né? Que ele fala assim, como que eu vou me afirmar como um líder? E aí o Omni-Man responde, essa é a melhor parte, você não vai. Você não deve precisar se afirmar como líder. As pessoas precisam enxergar você como líder. E para isso, você precisa compartilhar suas vulnerabilidades. E depois, né, que o pertencimento ele é construído, você começa a trabalhar com as pessoas, você começa a criar esses vínculos, você começa a fazer com que as coisas andem e aconteçam, inevitavelmente vão aparecer grandes obstáculos no meio do caminho. E esses obstáculos eles vão acarretar em momentos tensos, em momentos desajeitados. Não raras vezes, quando eu mesmo participava de reuniões de time, você tem alguém que se exalta um pouco, você tem alguém que fala alguma coisa que as outras pessoas não concordam e aquilo gera algum tipo de discussão. Mas a equipe que compartilha vulnerabilidades e tem esse pertencimento já construído, né, como nós vimos na primeira parte, elas estão abertas a fazerem perguntas difíceis e não só fazer as perguntas difíceis, como dar feedbacks sinceros. Uma coisa é você fazer as perguntas que são difíceis e todos aqueles que estão na sala tentarem responder demagogicamente a essas perguntas difíceis. E outra coisa é quando as perguntas difíceis são feitas, as pessoas realmente dão feedbacks sinceros. E isso pode parecer também contrário à cooperação, né? As pessoas tendem a pensar, a imaginar que um ambiente calmo, um ambiente contido, um ambiente tranquilo, um ambiente sem esses momentos esquisitos, tensos e desajeitados, é o melhor ambiente. Mas na verdade não. Quando as perguntas difíceis emergem, quando as conversas difíceis acontecem e as pessoas se põem em situação de vulnerabilidade para que essas conversas aconteçam, é aí que as grandes ideias surgem. É aí que as coisas realmente passam a acontecer, que as engrenagens se movem. E eu até fazia, abrindo um parênteses aqui, né, fazia um treinamento há um tempo atrás a respeito de UX, e um dos treinadores disse que as ideias elas são como pipocas, né? Você começa com alguns estouros, na hora que começa a esquentar mesmo ali, as pessoas começam a entender do que está sendo falado, elas começam a engajar na conversa, você tem o momento em que tudo começa a estourar e vem ideia para todo lugar, para todo lado, e assim você tem grandes ideias acontecendo. Isso também acontece quando as pessoas demonstram essas vulnerabilidades. E pegando tudo isso, né, todo esse pacote, você acaba desembocando em um ambiente de força conjunta. Todo mundo somando suas vulnerabilidades, você forma um grande corpo pensante, invulnerável, se eu posso dizer dessa forma, né? Mas, o que é vulnerabilidade? Vulnerabilidade, ela está muito habitada no campo dos sentimentos, né? No campo da pessoalidade, no campo dos relacionamentos. Então, ser vulnerável é você expor os seus sentimentos. Eu não gostei de tal coisa, ou eu gostei muito de tal coisa, eu acho que podia ter mais disso, eu acho que podia ter menos daquilo, de tal forma eu não me sinto bem, de outra forma eu me sinto melhor, e assim sucessivamente. Porque, no fim do dia, né, não existe essa separação entre trabalho e vida pessoal. Nós estamos vivendo no trabalho também. E no trabalho nós não conseguimos desligar uma chavinha onde todos os nossos sentimentos são imediatamente obliterados e nós ficamos ali passíveis só à espera de novas tarefas a serem realizadas. Não, os nossos sentimentos estão envolvidos. Então, expor esses sentimentos é demonstrar vulnerabilidade. Expor pensamentos também é demonstrar vulnerabilidade. Quando você põe as suas ideias na mesa, quando você participa de um grupo no qual você se sente pertencente, você tem essa vulnerabilidade aberta para poder pôr as suas ideias sobre a mesa. Eu acho que tal projeto deveria andar para tal caminho. Eu acredito que esse caminho que nós estamos tomando não é o melhor caminho, por isso, eu tenho essas ideias, esses pensamentos e assim sucessivamente. Outra forma de demonstrar a vulnerabilidade é você expor ideias criativas.
normalmente as ideias que são muito criativas, elas acabam parecendo um pouco de maluquice, né, para as pessoas que estão ouvindo essas ideias. Mas o ambiente de vulnerabilidade compartilhada e de pertencimento, ele tem espaço para que as pessoas coloquem sobre a mesa as suas ideias criativas, coloquem sobre a mesa os sonhos, né, os objetivos grandes, as coisas que às vezes parecem inatingíveis, que são passíveis até de julgamento das pessoas que olham de fora, mas que de fato você consegue colocar isso na mesa por expor a sua vulnerabilidade. E aqui um ponto muito interessante. Uma outra forma de expor vulnerabilidade é você baixar a guarda, é você ouvir sem julgar, é você não se colocar acima das outras pessoas, é você não achar que a sua posição, a sua instrução, a sua escolaridade ou até o seu nível salarial te coloca numa posição privilegiada frente aos demais integrantes do seu time, da sua equipe, né? E baixar essa guarda de você sair da defensiva, sair daquela forma de conversa sempre esperando um momento para contra-atacar, para tentar pegar a pessoa desprevenida e assim sucessivamente. Isso não faz bem para equipes. É muito bom quando a equipe tem as suas guardas baixas e recebem as críticas, expõe as críticas e todos acabam concordando e conversando, ou até mesmo não chegando a uma concordância, mas em um nível de aceitação que seja aceitável para todo mundo, né? Como dizer melhor. Outra forma de demonstrar vulnerabilidade é confiar, né? Você pede um trabalho para alguém, você confia que aquela pessoa vai fazer aquele trabalho. Você pede para alguém criar alguma coisa nos moldes que você imagina serem os ideais, e você confiando naquela pessoa, demonstrando essa vulnerabilidade, você consegue fazer com que essas outras pessoas te surpreendam, né? Porque se você fica ali nitpicking, né, fazendo um microgerenciamento de tudo que a sua equipe faz, você acaba por restringir e não deixar elas compartilharem as vulnerabilidades de trazerem ideias e pensamentos criativos. E, por último, a gente pode falar a respeito também de você se aproximar das pessoas, né? Quando você fica no seu castelo de marfim, você está completamente incólume, você está completamente invulnerável, né? Mas se nós queremos construir proximidade e demonstrar vulnerabilidade, se aproximar das pessoas é a melhor forma disso acontecer. E, obviamente, né, pensando em tudo isso, a melhor forma de você gerar intimidade é compartilhando as suas fraquezas, né? Quando uma pessoa chega para você e diz assim, eu estou meio triste hoje, e você diz, eu também já me senti assim, eu sei como você se sente. Esse exercício empático faz com que as pessoas criem o que em inglês a gente chamaria de bond, né? Essa união, essa afinidade, de fato, né? A intimidade. E um ponto que eu acho que é muito interessante ser ressaltado dentro desse assunto é que o nosso cérebro, ele é muito competente, eu diria que ele é perito em identificar autenticidade, né? Ou seja, quando você olha para alguma coisa, né, aquele conceito do Uncanny Valley, você olha para seres humanos o tempo todo, o dia inteiro. O dia inteiro você está olhando para rostos humanos, perfeitamente humanos. E quando você é colocado diante de um boneco, diante de um robô, diante de um zumbi, de uma representação que se assemelha muito a um rosto humano, mas não é um rosto humano, o seu cérebro, ele imediatamente rejeita aquela imagem. Ele imediatamente rejeita essa coisa que é muito parecida com o ser humano, mas que, no fim, ela é completamente diferente. Você entra no vale da estranheza, né? E a mesma coisa acontece com a autenticidade. Pelo nosso cérebro conseguir perceber essas nuances com muita facilidade, você tem uma capacidade muito formidável de perceber quando alguém está de fato compartilhando suas vulnerabilidades, quando alguém de fato está assinalando risco mútuo, quando alguém de fato está querendo que você participe da equipe de forma genuína e verdadeira, ou quando não, ou quando é somente uma demagogia. E se você for demagógico nas coisas que você faz, ao invés de você aproximar as pessoas, você vai distanciá-las infinitamente. E aí
tudo que você construiu cai por água abaixo. Além disso, né, a gente pode passar para uma próxima, vencer mais um degrau desse assunto, né, que é o autoconhecimento. Né? Quanto mais você se conhece, quanto mais você conhece quem você é, os seus limites, mais você consegue compartilhar as suas vulnerabilidades. E se todos os integrantes do time compartilharem as suas vulnerabilidades, conhecerem a si mesmos e se expuserem diante da sua equipe, cada uma dessas pessoas vai se sentir cada vez mais à vontade para continuar pertencendo a essa equipe e continuar compartilhando as suas vulnerabilidades. As equipes, de um modo geral, elas precisam de consistência, como eu falei no primeiro tópico, né, no vídeo anterior. Você exalar deixas de pertencimento precisa ser uma coisa frequente, constante, de modo que você não interrompa, né? Porque o nosso cérebro precisa desse reforço contínuo, sempre sendo lembrado das coisas que foram ditas. Então, praticar a vulnerabilidade demanda consistência. As pessoas que andam juntas por bons tempos, elas inevitavelmente criam laços. As coisas não podem não funcionar de imediato, assim. Você pode querer que uma equipe que está começando a trabalhar junta já seja uma equipe de alta performance, uma equipe brilhante, e muito provavelmente ela não vai ser. Nem no primeira semana, nem no primeiro mês, talvez nem no primeiro ano. Então é preciso que você dê tempo para que as equipes criem laços e esses laços sejam fortalecidos através desse compartilhamento de vulnerabilidades. E além disso, a figura do líder, apesar de nós não querermos hierarquizar demais as nossas relações de equipe, mas a figura do líder, ela tem um papel fundamental em toda a equipe, de ser a cabeça da equipe, de ser o direcionamento e aquele que vai ditar o tom da equipe. O líder é o cara que tem que ler esse livro aqui. É o cara que tem que saber o que está escrito aqui de cabo a rabo para que ele possa iniciar a aplicação desse método e fazer com que a sua equipe o siga. Né? Ele tem que ser um líder exemplar. Não tem como. Né? Nas tarefas mais difíceis, ele tem que estar lá. E se esse cara está lá nas tarefas mais difíceis, como que você não vai respeitar esse cara? Né? Um outro ponto interessante que o autor traz é que ele faz um paralelo entre equipes e jogos de improviso. Né? Muitas pessoas aí devem conhecer nossos colegas de improviso aí, os barbichas, né? Que atuam há tanto tempo aí no nosso país. E ele fala, né, que as equipes são como esses jogos de improviso. E eu via um vídeo do Daniel, talvez, falando, né, como que eles trabalham ali na equipe de improviso, e uma coisa que ele falou me chamou bastante atenção, que ele fala assim, uma das regras do improviso é você nunca deixar o seu colega na mão. Se ele começou uma cena, uma ideia que pode parecer muito maluca e você ainda não entendeu aonde ele quer chegar, mesmo assim você tem que comprar aquilo ali imediatamente e ir até a ideia dele e complementar aquela ideia, mesmo que o negócio comece meio tropeçando, e aí aquilo vai crescendo, vai escalando, você vai iterando essa ideia até que vira o ápice, o clímax, né, de uma piada, de alguma coisa do tipo, e todo mundo sai feliz. E isso acontece de uma forma muito rápida, né? Quando você vê eles fazendo aquelas cenas improvisadas, as cenas duram, sei lá, segundos, às vezes, quando muito, minutos, 5 minutos, né? E saindo de uma ideia praticamente do zero, onde alguém começou alguma coisa e eles simplesmente foram atrás, não deixaram aquela pessoa que estava desenvolvendo aquela ideia na mão. Assim são as equipes. Todos na equipe são coadjuvantes, não existem protagonistas numa equipe. O protagonista da equipe é a equipe. Quando um ganha, todos ganham. Quando um perde, todos perdem. E todos trabalham em prol da equipe e não em prol de si mesmos. Outra regra, né, que o autor do livro traz: nunca entre em cena a não ser que você seja necessário. Às vezes você vai querer fazer um comentário fora de hora, às vezes você vai querer abraçar uma tarefa que não é concernente à sua competência e você acaba embolando as coisas. Então, a elegância da performance excepcional está em retirar as coisas e não em colocar, está em fazer menos e não em fazer mais, né?
A terceira regra, salve o seu colega, aquilo que eu já comentei alguns segundos atrás. E a sua principal tarefa, como sendo a quarta regra, é dar apoio. Se você tiver como principal objetivo apoiar o seu colega de equipe, e o seu colega de equipe tiver como principal objetivo te apoiar, inevitavelmente vocês dois vão estar apoiando um ao outro, né? A quinta regra, tem que trabalhar com o máximo de foco o tempo todo. Ali, como eu falei, nas cenas de improviso, as coisas acontecem muito rápido. É uma frase que o seu colega fala e você perdeu e você já não consegue emendar a ideia que ele estava construindo. Então, quando trabalhar em equipe, essas equipes, as pessoas participantes da equipe, precisam ter o máximo de foco o tempo inteiro. E você, como eu falei, né, anteriormente, você tem que confiar que aquilo que você está fazendo, como sexta regra, os outros também farão. Então, confie que os demais cumprirão todas essas outras regras que eu comentei anteriormente. E, em sétimo lugar, a última regra, que é a regra de ouro aí, né, da comunicação, ouça. Você ouve e então age. Nunca age para depois ouvir, né? Falar nunca é um pouco extremo, né? Mas você entendeu. É só uma frase de efeito. E já caminhando para o nosso finalmente, né, eu deixaria uma frase aqui que versa: a verdadeira coragem é ver a verdade e falar a verdade para os outros. E a vulnerabilidade nada mais é do que isso. É você ver as coisas com verdade, você expor as verdades que passam pela sua mente, que passam pelos seus sentimentos, por que não? E trazer isso à tona e esperar que os outros da sua equipe façam o mesmo. Agora imagine, se todos da equipe pensam dessa forma, não haverá espaço para julgamentos, não haverá espaço para apontamentos de erros e nem nada do tipo. Porque todos estão comprometidos com o objetivo da equipe. E é sobre isso que nós vamos falar a respeito no próximo vídeo. Nós vamos falar a respeito de criar propósito. Então, se você achou interessante esse assunto, não deixa de curtir o vídeo, compartilhar com quem você acha que vai gostar desse assunto. Se quiser, deixa um comentário aí também a respeito disso. E nós nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima.